A Ellen passou aqui para mim alguns tópicos para eu poder nortear a fala de hoje. E às vezes, talvez isso pode ser polêmico, mas é importante a gente causar alguma polêmica também, porque a gente às vezes tem uma ideia do que é Lacan, e eu queria começar até falando sobre isso, assim, essa ideia de um Lacan, de uma clínica lacaniana, que ela às vezes está mais baseada numa questão francesa. E aí a gente precisa tomar alguns cuidados, e principalmente quando eu estou dando supervisão clínica, esse cuidado ele fica redobrado, porque não só escutando o caso que aquele colega ele está ali, né, construindo, mas eu também preciso entender algumas coisinhas sobre aquele que está falando sobre aquele caso clínico. Esse analista ele está onde? Ele sustenta a sua vida com a clínica. Então, essas coisas a gente precisa levar em conta. Do que muitas vezes a gente sair praticando uma espécie de psicanálise que está, muitas vezes, às voltas de algo bonito, elegante, engravatado, aquela pessoa que está super bem posturada, mas a gente também encontra muita perversão dentro do campo. Então, é uma coisa que eu levanto isso em muitos lugares onde eu estou fazendo transmissão, porque é um assunto, às vezes, pouco debatido, e a gente precisa olhar para isso se aquele analista ele não está fazendo daquele paciente dele um objeto de gozo. Não por uma questão estrutural daquele analista, mas porque a perversão também está no ato. Então, quando a gente está lidando a supervisão clínica, o intuito não é a gente tentar escutar a estrutura daquele que está trazendo o caso clínico, mas o lugar que está posicionado, muitas vezes, aquele paciente a qual ele traz alguma coisa específica. Então, o que a gente acaba escutando? Pacientes que acabam incomodando muito aquele que está ali escutando. E aí, nisso que está incomodando muito, às vezes, o modo como está conduzindo aquele tratamento é você recuando diante daquele caso, ou é você fazendo uma espécie de enfrentamento. Então, tudo isso a gente precisa ficar atento quando a gente está ali escutando aquele caso clínico. Eu tô com a minha garganta ruim a semana toda. Se eu fizer alguma pausa aqui, a minha alma já volta e aí eu volto também. Então, a gente não vai encontrar nenhum texto específico. Lacan disse neste texto inteiro, ele é dedicado ao Lacan, trabalhando as questões de um supervisor. Mas a gente vai encontrar isso em alguns outros seminários. O seminário 11, o seminário 20, no livro da proposição de 9 de outubro também, a gente encontra o Lacan elaborando esse lugar sobre o supervisor clínico, ok? E aí, o que é isso de uma supervisão clínica? A supervisão clínica, ela acaba sendo algo inicialmente exigido, né, para que este profissional, ele se forme. Isso passa a ficar de um jeito um pouco mais burocrático quando a gente tem o IPA. E aí depois a gente sabe a história, né? O Lacan ele vai romper com a IPA, e no que ele rompe com a IPA, não sei se todos sabem, ele produz o Nomes do Pai. Né? Então, o Nomes do Pai é um livrinho bem curtinho que ele vai produzir antes do Seminário 1. Então, ele produz o Nomes do Pai por conta do rompimento dele com a IPA. E aí, esse negócio de supervisão clínica surgiu também porque o Freud começou a observar que algumas pessoas, elas estavam, de alguma forma,
escolhendo outras coisas para além daquilo que ele estava ensinando. Então, ele vai propor que para que se faça escuta clínica e que um analista possa estar em uma formação contínua, teoria, análise pessoal e supervisão clínica. Então, é como se fosse, e aí é o ponto, muito importante, como se a supervisão clínica fosse uma espécie de garantia de formação daquele analista. Assim como uma análise pessoal, ela não garante que ele vai ser analista. E aí tem uma coisa muito interessante que a gente vê, que é o analista, ele vai se autorizar por si. Então, à medida que ele está em sua análise, ele vai se autorizando ao desejo de escutar, o desejo de outros sujeitos. E aí, com o tempo também, em análise, a gente vai se autorizando a transmissão, tanto quanto a supervisão clínica. Eu lembro até hoje, eu estava em uma outra análise, e aí eu lembro que eu estava em um cartel, e aí eu fiz um comentário lá, né, a respeito de uma questão de estrutura clínica. E aí, depois disso, uma dessas pessoas que estavam nesse cartel entrou em contato comigo e falou assim, vamos marcar supervisão clínica. Eu nunca tinha dado supervisão clínica. E eu falei assim, ficou doida? Que parte que você entendeu que eu estava já sendo ousada a este ponto? Isso já tem uns 5 anos, eu acho. Um pouco mais, eu acho. E aí eu preciso falar disso em análise, com grande receio, né? De, meu Deus, e agora como é que faz isso? E eu sempre fui muito... eu sempre medi pouco algumas consequências. Eu falei, bora? Falei, você ficou doida, mas bora. E aí eu fui. E aí eu fui eu lembro assim que eu tinha bastante receio de algumas coisas, mas por outro lado aquilo super funcionou, né? Com muitas aspas. E aí dizer não para algumas coisas, para mim sempre foi muito difícil. Principalmente para aquilo que envolve psicanálise, porque eu sempre tive uma sede muito grande de querer estar nela e fazer as coisas com ela e a partir dela, e era um negócio assim até que desenfreado. Então, foi uma coisa que eu acho que eu medi pouca consequência mesmo, porque é um risco muito grande, podia dar uma merda enorme, mas beleza, estamos aí até hoje. E tem alguns aqui que escolhem. Então, só que isso também é super importante, porque a gente se põe à frente do quê? Castração. E aí, quando a gente se coloca à frente disso, a gente também movimenta o nosso discurso em análise. Então, se for pegar ali uns 10 anos, quando eu estava iniciando isso, de querer fazer alguma escuta clínica, uns 10, 11 anos, e aí eu fico extremamente interessada nisso, e aí eu vou querendo escutar. Os primeiros atendimentos que eu fiz, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos escutando de uma maneira gratuita. Era de graça e eu fazia escambo. Nossa, você não tem noção. Eu levava peixe para casa, eu levava toalhinha, eu levava um monte, mas o que vocês imaginarem, eu fazia muito escambo. Freud fazia escambo, né? Então eu falei, se Freudinho fazia, por que eu não posso? E lá fui eu. E eu queria entender o que era isso. Tipo assim,
como assim inconsciente? Como assim isso, grande outro, e gozo? Então, a minha agenda ficou tipo assim, ai, puro gozo. E aí eu fui recebendo as pessoas e fui recebendo, e eu ficava, cara, que coisa doida. E aí eu percebi que, de repente, as pessoas começaram a ir embora. Porque lembra que eu meço pouco algumas consequências. Opa, bora, vamos ver o que acontece aqui, senão a gente muda o caminho. E aí eu percebi que as pessoas estavam indo embora e o meu consultório começa a ficar as moscas. E eu falei, não, mas espera aí, vamos ver o que está acontecendo, porque eu quero que isso dê certo. E o sonho era viver de clínica, né? E esse sonho, ele é possível, já tem alguns anos. E aí eu marquei uma supervisão longa, eu falei, olha, eu preciso de mais de uma hora. Preciso de mais uma hora. Não tinha um puto, porque eu pedia de graça, né? Só que eu tinha um outro emprego que eu ficava conciliando, só que lá também não era grandes coisas. E aí eu joguei muito de um sentido de verdade mesmo. Falei, olha, quando o paciente vem, eu faço isso, quando ele fala isso, eu disse isso, eu abri o jogo. Eu falei, olha, os pacientes estão indo embora, seja sincera comigo. Seja sincera, Nayara, você cagou aqui, ó. Eu acho que esse jeitinho que você está fazendo aqui não está dando muito certo. A minha clínica começou a funcionar quando eu comecei a entender que eu tinha que medir mais as consequências. E aí eu acho isso fundamental de estar abrindo isso, porque às vezes a gente encontra pessoas dizendo que as clínicas começaram de um jeito tão lindo, né? Poético, de um jeito super assim, sucesso, né? Pessoas que foram te indicando, sua clínica foi muito boa. E aí a minha começou assim. E aí eu fui extremamente franca, né? Falei, olha, você tem que jogar a real aqui comigo. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? E aí eu fui entendendo algumas coisas. Esse foi um ponto extremamente marcante para eu entender que a escuta clínica, eu não preciso mostrar serviço. E hoje, dando supervisão clínica, eu escuto muitos colegas analistas com medo dos seus pacientes irem embora. Então, é isso. Nós, principalmente se você está estruturado numa neurose, a gente tem medo de ser abandonado. A gente não quer que o paciente vá embora, então a gente não faz reajuste de sessão, a gente não tira férias direito, a gente fica desesperado quando o paciente falta, e eu precisei dar um outro contorno para isso. E o Lacan vai dizer isso. A supervisão leva você a uma análise, e a análise te convida a uma supervisão clínica. Então, quando eu dou supervisão clínica, eu tenho todo o carinho desse mundo, porque a trajetória de cada um pode ser bem árdua. E se a gente se deparar com um supervisor clínico que é um tanto quanto perversozinho, ele desama você. E aí, se a gente também fica encontrando lugares, né, que existem os pares, e que não é possível você dizer isso, olha, quando comecei a minha clínica, eu caguei com um monte de coisa. Você fica completamente desanimado. E aí a psicanálise, ela ganha um outro lugar, né? Então a psicanálise, ela vai sendo esse lugar que aquele que é de uma certa burguesia pode participar. E eu vim de uma família bem pobre. E a psicanálise, ela sempre custou muito caro, até hoje. Então, quando eu escuto um outro colega dizendo, olha, esse caso ele é muito difícil para mim, se eu pudesse, eu não o atenderia mais. Eu preciso, de algum modo, escutar isso também, né? Então, se eu preciso escutar isso, eu preciso, de alguma forma,
auxiliar aquele colega a conduzir esse caso de uma maneira ética. Porque aquela pessoa que ele está escutando é digno dessa ética. Então, a gente precisa levar em conta que eu não consigo dispensar esse paciente porque ele me paga o valor mais alto. Cara, eu lembro exatamente quando eu fiquei divorciada, fiquei numa pindaíba. Nossa Senhora, mas assim, ó, feio mesmo. E aí ficou eu e o meu menino. E o meu menino tinha que comer. E cada paciente que não vinha, eu fazia as contas da lata de leite que eu não ia comprar. Eu recebo para supervisão muitas pessoas nessa condição, que sustenta a casa e que depende da sua clínica. E aí, embora a gente escute por aí essa coisa extremamente pomposa, né, do lugar que é o supervisor, vocês vão escutar supervisores falando outras coisas. Mas o meu público é esse público dessa realidade, entende? Então, existem alguns movimentos que a gente vai precisar repensar se eu estou diante de alguém que tem condições de encaminhar o caso, ou se aquela pessoa ela não tem essa mesma condição. Se ela não tem como fazer isso, de alguma maneira que seja assim ética, como é que a gente vai pensar para conduzir esse caso dentro de uma teoria? Então, essas coisas são extremamente importantes quando a gente pensa em uma supervisão clínica. E eu torço sempre para que a clínica daqueles que vêm até mim funcione. E o que significa isso? Não é completude, mas que seja possível contornar aquilo que é de você estar vivo. O paciente vai embora. O dinheiro vai fazer falta. Então, você tem que sim estar, de alguma maneira, envolvido numa análise que é possível dar alguma sustentação para isso, um contorno para isso, porque não tem como furar o tempo todo, a gente precisa de sentido na vida para a gente poder acordar todo dia. Então, meio que traga um pouco a supervisão né, deste olhar, assim, né, o olhar daquele que está ali iniciando sua clínica e que às vezes só tem um paciente e que quer com que em algum momento a sua clínica seja o ponto principal. E isso não é prometer sucesso, mas é dar um lugar para que aquele sujeito possa falar: meu Deus do céu, eu fiz um manejo aqui que esse paciente não volta. Eu escutei isso, foi ontem e hoje, 2 vezes. Tipo assim, Nayara, eu fiz uma coisa que acho que está muito errado. É isso, supervisão é para isso. É para você chegar para o seu supervisor e falar assim: minha Nossa Senhora, eu não sou mais analista agora. Esse é o perigo de muitos lugares. Quando você abre uma coisa que você fez, você é destituído desse lugar. Você não é mais analista. E a gente tem muitas coisas por aí escritas e ditas, né, de se você faz isso, você não é analista. E a gente tem pouquíssimas coisas, ou quase nada escrito, que é, então, um analista. Né? E aí, se a gente for tentar seguir um modelo europeu, vocês leram já o livro da Beth Miller, Lacan ainda? Alguém conhece esse livro? Conhecem? Não sei se vocês gostaram, mas eu tenho algumas críticas a Lacan. Eu amo, mas ele é um homem escrotinho. Por que eu digo isso? Lacan só conseguia fazer o que ele conseguia porque ele era Lacan. Né? O paciente chegava lá e dizia: me dê todo o dinheiro que você tem na sua bolsa.
Você ficou louco? Eu tenho um menino em casa, o que que eu vou te dar todo o meu dinheiro? Não tem a menor condição disso. Tenta fazer isso aqui, não dá. O consultório dele ficava aberto, as pessoas elas iam chegando e ele ia escolhendo. Vem você, agora vem você. Ui, neurose a mil, né? Reforço ali do imaginário, sensacional. Por que que você não me chamou, seu filho? Não, como assim? E aí a transferência já não fica muito interessante. Mas aí tudo cai na conta do quê? De devolver para o paciente o que ele mesmo diz, uma espécie de jogar na cara do paciente. Em supervisão clínica, isso também existe. De escutar, muitas vezes, os analistas usando esse método. E chama isso de manejo. Então, quando existe a supervisão, isso também está sendo, isso também ganha um lugar. Porque, às vezes, o que esse paciente causa em você? Tem paciente que a gente adora escutar, não é mesmo? E tem paciente que a gente não gosta. Tem um paciente que a gente fica tipo assim, ai, eu fiquei rezando para ela desmarcar. Eu escutei isso essa semana. Nayara, faltava 5 minutos. Eu fiquei rezando para ela falar, não vou poder ir hoje. Eu preciso olhar para isso. Aí eu vou ficar só escutando estrutura, 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 estrutura. Você tem que marcar o sujeito, você tem que marcar o sujeito. Tá bom, mas eu também preciso entender um pouco de onde que este analista está neste atendimento. A gente vai conduzir de uma maneira que é a estrutura. Quem faz previsão clínica comigo sabe, tem muita teoria. Só que não só isso. Então, esse é um outro ponto, de muitas vezes aguardar o tempo daquele colega analista de compreender que sua clínica pode ser flexível. E flexível não significa que o paciente pinta e borda. Não é isso. Antes, o que é ser flexível? É buscar entender para depois pôr alguma coisa no ato. Tá, esse paciente, ele tá faltando. Por que que ele tá faltando? Ah, isso aí é puro gozo. Tudo bem, mas vamos primeiro entender por que que isso é puro gozo e por que que isso te irrita. Ai, toda vez que tem a sessão, ela diz que não consegue porque tem que fazer a unha. A gente começa a pegar ranço. E aí a gente tem que tomar um pouco de um certo alerta para olhar para isso, se o que você está conduzindo, às vezes, não é um jeito um pouco vingativo, entende? Então, a gente, em supervisão, também precisa apontar essas coisas. E dá super para a gente apontar essas coisas sem que isso seja grosseiro, tá? Então, a supervisão clínica, a análise, a teoria não é garantia de bom analista. Talvez a garantia de bom analista é admitir algumas coisas. Acho que isso é muito mais valioso, porque eu conheço gente com carreiras aí de anos, com muita teoria, uma fala cada abobrinha, e aí é bem perigoso isso. Né? Título não é sinônimo de savoir-faire, né? Saber fazer. O savoir-faire é mais com aquilo que, de uma compreensão de o que eu sou nos ideais do outro, e, portanto, eu não sou o falo, eu vou ter que dar um contorno para isso, e por conta disso, eu não tenho o que o paciente me pede, mas é possível sustentar essa falta.
Então, é muito mais de um campo de você ter isso, de aguardar, né, de admitir algumas coisas. Isso faz um ótimo analista, sabe? E essa coisa de flexibilizar nesse sentido. Deixa eu entender primeiro, depois eu ponho alguma coisa em ato, né? Se alguém quiser participar, por favor. Diga, Thaís. Nayara, primeiro, é ótimo te ouvir falando sobre isso, porque quando a gente fala de Lacan, de cara, a gente já se assusta com qualquer coisa que venha sobre o Lacan, sobre o homem, né? E na supervisão não é diferente, né? Porque, obviamente, que dependendo da pessoa que você pegue, assim como dependendo do analista também que você pegue, você vai passar por algumas situações que, às vezes, para quem está principalmente no início de percurso, é complicado, né? Isso pode dar uma desmotivada, enfim. Mas aí, uma coisa que eu achei legal que você falou foi essa coisa de você pensar nessa interface. Você não perde a parte do rigor teórico, né? Pensa na estrutura e tudo mais, mas ainda assim pensando no lado singular, na questão do humano, da pessoa que está ali, né? Seja na clínica, como você falou, né? Como também na supervisão. Uma dúvida que eu tenho é se, quando você faz a supervisão, você percebe, ou eu não sei se na verdade isso faz sentido, você, dependendo da estrutura do analista que está trazendo, a supervisão ela é diferente, ou independe da estrutura que o analista está trazendo e também do paciente dele? Queria entender um pouquinho se existe isso de diferença da supervisão para as estruturas do analista que está trazendo e também do paciente dele. Olha, o do analista seria muita selvageria, né? Eu sei lá, eu nunca vi aquela pessoa, talvez, ou mesmo que eu tenha um laço, tem pessoas que fazem supervisão comigo já tem muitos anos, eu acho que isso seria selvagem. Mas quando eu escuto o analista trazendo sobre a sua dificuldade e sobre a sua angústia, aí beleza. Porque esse colega ele está trazendo o caso clínico, né? Qual que é a sua questão com o caso? Para que eu possa entender a sua questão e ajudar de alguma maneira a responder, e a gente pensa junto em como conduzir. E se ele está me trazendo que ele está angustiado com o caso, eu vou escutar essa angústia também. Aí não é uma coisa que eu fico pensando assim, será que essa angústia é uma estrutura neurótica? Sabe? Eu acho isso selvagem. Agora, se eu estou escutando aquela angústia, pouco me importa a estrutura. Me fala por que você está angustiada com esse caso, sabe? Então, aí sim, o caso que ela tá expondo, aí sim a gente pensa de uma maneira estrutural. Só que tem um ponto extremamente importante. Vamos supor, a pessoa ela está trazendo ali e eu estou escutando que aquilo é uma histeria grave. Só que aquele fenômeno que aquela paciente ela está apresentando precisa de um certo contorno quase que psicótico. E é isso que está borbulhando nesta paciente. Eu tenho uma que ela é histérica, estruturalmente ela é histérica, mas devido ao grande uso que ela faz a cada 30 minutos de ficar cheirando carreiras e carreiras de cocaína, ela é extremamente desorganizada com muitas coisas. E a situação a qual ela vive, a realidade que ela está inserida, é muito grave. Se a gente for pensar que uma estrutura neurótica sustenta enigma, e eu querer colocar enigma nessa mulher, acabou. Essa paciente, ela foi uma paciente minha do presencial por uns 4 anos. Essa paciente, isso já tem algum tempo, dela ficou alguns anos sem fazer análise e ela voltou tem umas 3 semanas.
Ela tem uma vidinha muito ruim. Muito ruim. E ela é alguém que, ok, eu escuto numa estrutura histérica, só que eu preciso escutar que ela não está suportando o enigma. Então, eu não vou ficar enfiando enigma nela. Essa paciente me ensinou a acompanhar a histeria. Teve um dia que, presencialmente, nessa época, eu estava com um outro supervisor e uma outra análise minha. E aí, ela chegou para mim e ela é extremamente extravagante, assim. E ela chegou e falou assim, Nayara, eu não suporto mais ficar pensando em tudo que você fica perguntando. Falei, tudo, no problema. Então, eu entendi ali que eu preciso não querer pôr a teoria na frente do íntimo do paciente. Eu fico abismada quando eu só escuto analistas falando estrutura, 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 e marca sujeito, marca sujeito, e marca sujeito. Tenho para mim que essa pessoa não escuta. Porque com o Freud aconteceu isso. Uma mulher falou para ele, fica quietinho que eu tenho que falar. E aí, essa paciente em específico me marcou muito, porque eu fiquei, cara, não tem como manejar a estrutura com ela. Em segundo plano, eu sei que é histeria, mas o fenômeno que ela apresenta eu não posso desconsiderar. Então, o que está urgente, o que está explodindo do discurso do paciente? Aí é uma condução. Às vezes a estrutura vai ficar assim, em segundo plano, eu vou ser cancelada com isso. Mas, mas a escutar o íntimo deste paciente é para além da estrutura. Então, quando eu estou escutando alguém que está trazendo o caso clínico, eu escuto a angústia, independente de qualquer estrutura, seria selvagem. Agora, né, do caso que a pessoa está ali colocando, aí sim. Thaís, não sei se te responde. Responde? Beleza. Bruna. Eu acho que você acabou de me responder porque eu fiquei pensando nesse lugar do cuidado que a gente precisa ter enquanto supervisor e escutar o que o analista está falando sobre o paciente, dos sentimentos, angústia, enfim, dele, do paciente, e não só ficar ali meio que fixado no tipo de estrutura. Isso. Exato. E eu acho que só é possível, para mim, sustentar supervisão clínica, porque em algum momento eu não fiquei medindo tanto algumas consequências. E eu fui escutar mesmo, e eu fui quebrar a cara mesmo, e aí eu procurei depois alguém para que pudesse pontuar isso, e eu estava aberta a escutar o que eu estava fazendo. E sustentar esse lugar de uma supervisão, eu acho isso extremamente bonito, isso me dá o privilégio de acompanhar muitos colegas e ver muitos colegas passando por cima de um receio, de uma angústia, e conseguir conduzir o caso. Cara, isso é muito legal. Principalmente casos extremamente graves, difíceis. E quando eu dou supervisão clínica, eu deixo aberto, tipo assim, olha, se acontecer alguma coisa, você não sabe talvez como conduzir ou fazer alguma coisa, me manda isso pelo próprio WhatsApp mesmo. E a gente conversa ali, porque às vezes é uma coisa pontual que evita uma dor de cabeça gigante, sabe? Eu acho que é super importante você ter um contato, falar, cara, olha o que aconteceu aqui.
Acho isso fundamental. E poder acompanhar cada um ao seu percurso, construir o seu perfil clínico. Aí o supervisor não pode apagar isso. Ele não pode fazer todos serem ele mesmo. Isso seria outra coisa selvagem. Então, ele tem o jeito dele, ele conduz ao próprio jeito, e é isso. Então, tem algumas coisas que a gente escuta e que fala, isso aí a gente, né, eu estou ali escutando, e é o jeito dele. Tem analista que é um pouco mais aberto, tem os que não, tem os que são um pouco brabo, e ok, mas tem uns que conseguem estar um pouco mais confortáveis, outros ainda não ficam tão confortáveis, e você vê a pessoa construir isso, pô, eu acho muito legal mesmo. Clarice, diga. De uma certa forma, acho que até já foi falado sobre isso, mas a questão da supervisão como um meio, né, fundamental da construção da clínica. Porque eu acho que em vários grupos de estudo que eu participei, a gente comentado sobre isso. Não suporto atender determinados tipos, perfil de pacientes, né? Bom, como é que eu, que sou totalmente contra, né, drogas, que acho um absurdo as pessoas usarem substâncias psicoativas, que eu, né, como é que vou escutar isso de uma paciente que cheira cocaína, né, pó, a cada 30 minutos? Como é que bom, enfim, que eu sou totalmente agnóstico, não acredito em Deus nem nada, nem tipo de espiritualidade, escutando a minha paciente, trazendo essas questões da religião. Então, acho que isso, a supervisão, acho que ajuda muito a construir isso, o que é meu e o que é do paciente, e o que eu estou suportando ali. Ou não, né, tem pessoas que fazem da sua clínica só atendo mulheres, só atendo, enfim. Acho que esse perfil, identificar e construir isso é é extremamente importante, porque daqui a um pouco tu não está fazendo, né, nem está conseguindo conduzir uma clínica guiada pela técnica lacaniana mesmo, porque aí tu começa a misturar as questões que, eu quero o bem do paciente, eu quero isso, não pode usar, bom, enfim, isso aí não é a técnica, daí a questões pessoais, assim, de quem está conduzindo, né? Essas questões de construir o perfil. Acho que essa frase aí que tu falou, acho que é bem importante, né? Não é só sobre o caso aquele, mas, enfim, que casos que eu consigo atender e que casos que eu não consigo atender. Eu acho que é interessante a gente pensar no que o Lacan vai propor enquanto semblante, né? E talvez a gente tenha uma ideia um pouco errada, né? Não errada, né? Um pouco torta, assim, do que poderia vir ser esse semblante. Não é fazer samambaia, sabe? O semblante é a possibilidade de você ser alguém para um outro sujeito, depositar os significantes. Isso não quer dizer como ficar sério, não falar nada, né? O semblante está em outro lugar. E aí, isso de você ir entendendo um pouco, poxa, como é o jeito que eu fico confortável em ser analista? Análise pessoal. Na análise pessoal, a gente vai construindo o nosso jeito de ser analista. Isso não significa ser um jeito para toda a vida. Mas como que é possível e a partir do que eu estou dizendo que eu sou um pouco mais, sei lá, séria, né? Por que você é séria? Né? Vamos ver isso. Mas não em um sentido de corte, né? De uma certa ruptura. E aí o supervisor, ele vai escutar isso também, dizendo muitas vezes, né, quando o colega ele está contando como que ele conduziu determinada situação.
né? Olha, você conduziu assim, mas existe esse jeito e esse jeito. O que você acha? Às vezes o jeito foi um pouco radical. É um pouco meio papuf, sabe? Fica um pouco vingativo, fica uma espécie de um enfrentamento com o paciente. Aí não é legal, né? Então, é a gente entender, assim, qual é o ponto que isso é o jeito que você é com a clínica, qual é o ponto que você usa isso para alguma coisa. Então, e aí é um outro ponto, né? Isso que a gente escuta muito isso. O analista, ele não deseja o bem. Eu quero convidar vocês a ampliar um pouco esse pensamento. Ele não deseja o bem porque isso não tem um efeito topológico. Você desejar o bem ao seu paciente de um jeito que o médico, que a sua vizinha fala, fique bem. Né? Ele não tem um efeito no significante, porque o significante daquele paciente é muito mais potente do que você desejar o bem. Mas eu tô lá escutando essa paciente fodida. Eu fico nessa, tipo assim, porra, em algum momento tem que melhorar essa vida. Entende? Então, não tem um efeito topológico. Porque o efeito na topologia é o questionamento. Mas eu escutar um paciente que está na merda e eu dar um foda-se, é meio estranho. Né? Então, o desejar o bem, ele não tem um efeito numa questão lógica, né? Numa questão, né? Se for pegar ali o grafo, não vai ter efeito. Mas o questionamento que eu fizer, aí a gente vê isso no grafo. Aí, ok. Mas não é uma coisa também de, sei lá, o paciente tira o sono, você fica ali preocupado, alguma coisa assim. Acontece. Tem uma moça que eu dou supervisão, ela é daquelas que fica preocupadíssima com o paciente. Preocupada mesmo. Então, esse é um ponto, né? A supervisão, ela vai até um ponto e a análise, daí ela vai fazer algo um pouco mais fundo ali, né? Mas existe um pouco isso, assim. E aí, o que você trouxe de, tem algumas escutas que eu não consigo fazer. Realmente. Né? A gente entendeu o nosso limite, assim, de, poxa, até aqui eu consigo ir, para além disso, não. Porque senão a relação sua com o paciente vira uma relação abusiva. Aí não dá. Um usa o outro como objeto, os dois gozam, não tem ética nenhuma. Então é a gente admitir mesmo assim. Por exemplo, homens agressores, eu não vou escutar. Eu não vou escutar. Porque eu sei o quanto eu consigo ser escrota com isso. E aí eu tenho que ser ética com isso. Eu tenho um contatinho que adora escutar isso. Eu passo para ela. Falo, amiga, que ó, tô mandando um macho escroto para você. Esse eu não vou escutar. Então, esse não. Gente que tem uma vidinha muito, muito perfeitinha. Não vou escutar também. Vidinha boa? Não consigo. Agora me manda alguém fudido. Nossa. Aí beleza. Zero problema. Agora essa coisa extremamente distante, onde o dinheiro cobre tudo. Né? Eu não sei se vocês já tiveram alguém que tem uma boa condição. E aí tudo que você fala, pimba, fui lá, comprei um negócio, resolveu. Eu acho que era porque eu precisava, não sei do quê. Aí a pessoa tá lá triste e fez alguma viagem internacional, voltou muito bem. Não consigo. Eu tive uma vez que ele veio até mim, porque o navio dele, de ureia, estava trancado na Rússia.
E aí ele falou assim, eu tô só preocupado. Eu só vim aqui para eu falar, que eu acho que eu estou um pouco ansioso, mas assim, se o meu navio ficar lá, eu vendo um dos meus terrenos de milhões e eu resolvo a dívida. Ele falando isso para mim, contando a moeda para comprar o leite do menino, sem a menor condição. Aí, como é que é o nome disso? Inveja. Então, gente que eu tenho inveja. Não, isso está sendo gravado, né, gente? Mas tudo bem. Diga, Thaís. Nayara, uma outra coisa que eu queria perguntar também, como que você enxerga a questão de supervisão individual e supervisão em grupo? Para você, existe essa história de supervisão em grupo? Uma se propõe a uma coisa, a outra. No caso da formação, né, de quem está no percurso de formação, enfim, as duas são importantes, ou apenas um, ou você escolhe? Queria te ouvir sobre isso. Acho excelente supervisão em grupo se aquele supervisor não ficar de gracinha. E que isso significa? Supervisão clínica, que quanto mais gente ali, mais... Sabe esses lugares assim, tipo, são, sei lá, um monte de analistas e ouvintes e um monte de coisa. E aí parece que isso, quando envolve alguma coisa que o supervisor busca fama, aí eu acho perigoso. Quando ele busca a plateia para ele ser supervisor. Agora, quando é um grupo que todo mundo tem condições de existir ali, pô, eu acho massa pra caramba, assim. Né? Eu tenho grupos de supervisão que são os mesmos já tem alguns anos. Às vezes sai um, entra outro, mas tem aquele pessoal assim, e aí eu vou acompanhando eles com a própria clínica, pô, isso é muito massa. E aí os lugares onde um fala de alguma angústia, o outro se identifica. Meu, isso é muito legal. Agora, se é um lugar que você tem medo de falar, é meio perigoso. A individual, tem gente que prefere individual, porque às vezes eles têm vergonha. Eu já recebi muita gente assim. Olha, eu prefiro fazer individual porque eu tenho vergonha, às vezes, de contar do que eu não sei. Entende? Então, assim, por quais caminhos essa pessoa já não caminhou, grupos que ela não encontrou e que foi destituindo ela desse lugar. Gente, eu participei uma vez de um grupo de supervisão clínica que a menina saiu chorando porque a supervisora massacrou ela. Isso é extremamente real e é muito mais frequente do que a gente imagina. Então, a gente tem que tomar cuidado com os lugares que a gente ocupa mesmo, sabe? Mas eu acho que os dois têm muita validade, desde que nos dois aquele colega possa existir ao seu próprio modo. E aí, de novo, eu acho que é possível ocupar esse lugar de uma supervisão, tal qual o Lacan vai dizer no seminário 17, para você ser, de alguma maneira, analista, você tem que ter se havido com os seus emaranhados. E nos escritos, ele vai dizer que o encontro de um analista com um analisando tem um abismo. Então, quando eu estou diante de alguém que está trazendo o caso clínico, é o trabalho daquela pessoa. Entende? Então, a gente tem que ter, sim, né, uma ética ali para a gente poder dar um lugar a isso. E a gente faz com a nossa transmissão clínica, com a nossa escuta e com a supervisão o que passou pelo nosso sintoma. Então, como é que está o sintoma? Diga, Cris. A gente tem que ir até as 8h30, Ellen, pontualmente.
Não, é a hora que você quiser terminar, porque não vai cair, não. Tá bom. Então, enquanto vocês quiserem ficar aqui, eu tô aqui. É, Diga, Cris. você já tocou, de certa forma, no que eu ia perguntar, que é com relação à transferência. Tanto a transferência do analisante para o analista, né, que ali tem um não dito que não encontra palavra nesse sentido, né, que não encontra palavras, e na transferência do analista com o supervisor, também tem disso que não se encontra-se palavras para dar borda, né? Então, assim, é pergunta de iniciante mesmo, assim, né, de quem está em início de percurso, como que tu vê isso, né? Porque tu acabou de dizer que eu não vou saber dizer com tuas palavras agora, mas eu entendi o sentido que tu falou, que tem algo ali que é o trabalho do outro, então você vai ver, vai escutar o que ele escutou, estou dizendo minhas palavras agora, você vai escutar o que ele escutou, aquele analista em supervisão, né? Aí já vai ser a tua escuta da escuta dele, nesse sentido. Deu para pegar? Deu sim. O Lacan ele vai propor que o supervisor ele vai ser essa espécie de terceiro. Então, aquilo que aquele colega ele traz sobre o caso que ele escuta, tem alguma coisa que ele não escuta. Isso. É um terceiro que escuta. Né? Então, às vezes, escuta uma estrutura, é outra. Eu tenho um caso de uma supervisão que a moça, ela chegou, né, assim, muito, de uma maneira aberta, e ela falou assim, na minha clínica não tem nenhuma psicose, então esse caso que eu vou trazer é neurose. Gente, eu fiz um esforço danado para tentar escutar neurose. Juro que eu queria dar um voto para ela de neurose. Nossa, mas tudo que ela falava eu tentava encaixar com neurose. E aí eu tenho uma certa vozinha do capeta que daí fica tipo assim, não parece neurose aqui não. E cada vez que ela ia falando, eu ficava, gente, como é que eu vou falar para ela que eu estou escutando psicose? E e aí, enfim, foi todo um trabalho, assim, né, de uma certa introdução, de conversar com ela, né, me explica melhor por que que a sua clínica só tem neurose, né, como é que você recebe, assim, tipo, como é que você escuta, o que que te causa essa outra estrutura. Enfim, a gente foi conversando, e veja que a supervisão não é só sobre o caso clínico, entende? Então, olha, daí depois de um tempo ali conversando com ela, resumindo, ela não tem o menor interesse em estudar psicose. Ela acha muito difícil, então ela não quer. Mas isso não significa que você pode neurotizar a psicose. Mas estar aberta, porque se vier psicose, é seu direito de encaminhar. Então, a gente foi conversando, disse, olha, lamento te informar, mas você pode, né, eu até falei para ela, você pode consultar outros supervisores, se for o caso, mas eu estou escutando psicose, e aí eu estou escutando psicose por conta disso, disso, disso e disso. Aí vem teoria. Eu estou ouvindo isso, eu estou escutando isso daqui, e aí eu acho que se fosse neurose, a gente ia escutar isso daqui, isso daqui, isso daqui. E aí a coisa ampliou muito, assim. Depois ela, né, ela faz até hoje supervisão. Não sei se ela foi consultar alguém, mas agora ela lida com isso de porque tem isso também, sabe? Tipo, ai, é muito difícil. Mas às vezes escutou em alguns lugares que é muito difícil e parou ali. Sabe? É tipo esse povo que nem se arrisca a ler o Lacan,
porque é muito difícil. É, mas tem que ser difícil. Tem que ser. Cris, te ajuda? Não sei se o tempo está muito estourado, mas só uma coisa que também me instigou curiosidade é sobre o caminho teórico para fazer esse redirecionamento desse analisante que, de repente, você não consegue escutar, seja por qual motivo for. Você disse que tinha um caminho teórico para isso, né? Para fazer de forma ética. Quando eu encaminho... Comecinho na abertura da tua fala, de encaminhar esse paciente, esse analisante. Você falou que, né, que tem um caminho teórico, um caminho ético de fazer esse manejo do encaminhamento. Sim, eu acho que, né, depende do que a gente está ali escutando, mas como... e existem muitos formatos, assim, olha, eu escuto e eu digo, né, vamos ver até onde isso vai, qualquer coisa eu encaminho alguém. Às vezes eu sou extremamente franca, assim, né, essa não é alguma demanda que eu pego, mas eu conheço essa e essa aqui que pode receber você. Muito de boa, assim, sabe? Tipo, olha, essa não é uma demanda que eu costumo atender. Entendi. Mas eu conheço a fulana e a outra aqui que elas escutam, né? E elas vão poder escutar melhor você do que eu. Sou bem sincera, assim, e vão mesmo. Vão escutar melhor do que eu. Até para aquele analisante não achar que tem uma coisa muito errada com ele, né? Exato, exato. Eu acho que a ética, ela é ali também, né? Tipo, olha, a gente fala isso de um jeito educado, né? Eu não vou te escutar porque você é um pouco escrotinho, né? Não tem como. Então, né? Não é uma demanda que eu escuto, mas eu tenho essas colegas aqui que elas vão poder escutar você melhor do que eu. Acho que é isso, sabe? E é pura verdade. Só que é muito diferente quando eu estou escutando a pessoa toda semana, porque eu dou supervisão para analistas que sustentam essa escuta. Entende? Tá tudo certo. Porque eu não estou vendo a cara do paciente. É um recorte, né? Aham. Exatamente. Deixa eu ver o que mais que eu peguei aqui. Trazer um recortezinho, né, em relação ao que o Lacan vai trazer em 1968. Ele articula sua posição em relação à supervisão em torno de uma questão da autorização. Ele propôs que o analista autorizado por si mesmo, ao término de sua análise. E aí a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso aqui, né? Então, o Lacan ele vai colocar que essa autorização ela é essencial para a análise pessoal. Tem alguns fins de análise que se dão com o analista específico. E uma outra começa quando você troca de analista. Então, às vezes, com aquele, você não consegue se autorizar. Chegou ao fim alguma coisa. E, às vezes, com o outro, você vai ter mais abertura. Às vezes é quando aquele analista indica alguém, quando ele marca alguma coisa de, você trouxe disso, né, que um receio talvez de estar escutando, que todo mundo passa por isso, esse receio, e aí, eu vou escutar, e o que eu faço? Mas foi possível, né, fulano? Sabe? Você vai autorizando ali também, por si e por uns outros, né, do que muitas vezes alguns fazerem um movimento contrário. Se você está insegura, talvez você não deva fazer alguma coisa, né? Isso é perversozinho, assim, né? Então, quando tem uma demanda de uma supervisão clínica, ela nunca é exclusivamente sobre o caso, mas ela também é sobre aquele que está buscando a supervisão clínica por conta daquele caso. E aí, esse lugar de você escutar um outro trazendo o caso é para além de uma questão cronológica. E aí é o tempo de cada colega de acessar
aquilo que você está propondo e de acessar, inclusive, a própria teoria e de compreender que a supervisão clínica você não está fazendo porque é uma exigência, você está fazendo porque você entende a importância dela. Então, isso coloca a supervisão clínica em outro lugar, não como uma obrigação, mas porque há um entendimento de que precisa de um terceiro nessa relação. E aí é o tempo de cada um para compreender isso. Às vezes a gente faço recomendação de alguma leitura, essa pessoa nunca lê, e aí a gente precisa deixar com que a vida, ela dá dignidade ao analista. Quando a gente está aberto para isso, tipo quando a minha clínica começou a ficar as moscas, e aí isso chega em mim e eu fico, cara, tem alguma coisa que eu estou fazendo. Nem tudo é da responsabilidade do paciente. Às vezes eu estou fazendo merda mesmo. E aí quando aquela outra vem e diz, Nayara, eu não suporto mais as suas perguntas. Porque eu estava chata pra caramba. Naquele caso, não tinha como. E é escutar esse íntimo. Tem um... Deixa eu ver onde é que tá aqui, peraí. Tem um pedacinho em relação a esse íntimo que o Stoller, ele vai falar também. Eu li isso por essa semana. Aqui, ó. Ele está fazendo algumas críticas, alguns diagnósticos que alguns analistas ficam dando. E ele diz assim, ó, incapazes de lidar com grande parte dos processos que ocorrem no íntimo do paciente. Então, é um pouco esse lugar de de você escutar o íntimo a partir do momento em que eu acho que sim, a vida dá uma certa dignidade a esse analista. Tanto é que o próprio Caligares, ele vai dizer isso. Para você ser analista, você não tem que ter tido uma vidinha muito boa. Senão algumas coisas você não vai sustentar. Porque a análise é para a gente descobrir que a gente é bem nadinha. E aí, quando a gente tem isso de acompanhar o paciente, de escutar ele, de acompanhar o colega que está trazendo o caso, isso dá dignidade também, né? Eu acho que talvez essa seja a parte mais importante, talvez, do tripé. Isso. Uhum. Como um todo. É uma delicadeza de você entender que aquele colega analista que está trazendo um caso clínico, ele também carrega os seus significantes. Uhum. Sabe? Então, eu acho isso extremamente válido, sim. Sabe? E aí a gente encontra, né, algumas coisas radicais, assim, né, de uma supervisão clínica, de pessoas que pedem que primeiro você envie uma carta de recomendação para te dar a supervisão clínica, coisas extremamente absurdas, assim, sabe? Eu acho que isso, a gente não pode se esquecer que a gente é humano, né? E aí esse tratamento meio radical, eu acho ele um pouco perigoso. Principalmente de compreender o tempo e o momento de uma intervenção que pode vir a ser um corte. Esse eu acho que é o ponto mais perigoso. Meninas, diga, Bruna. Eu queria saber se alguém mais tem alguma questão, na verdade, para a gente já ir encaminhando para o fim. Uhum. O que eu tinha para hoje era isso. Tem muito mais, claro, né? Mas se alguém talvez está querendo se aventurar para dar supervisão clínica, não tenho receio de acessar os seminários. Porque ficar só estudando comentadores, acho que perde um pouco, sabe? Eu acho que tem que ir na fonte mesmo.
porque a gente vai precisar diferenciar a estrutura. A gente vai precisar fazer uma certa condução teórica e é fundamental para isso. Eu acho que é extremamente delicado, porque, assim, eu acho que o problema de todo trauma é a insistência no detalhe. Então, por exemplo, o paciente está trazendo um caso de estupro. Vou pegar aqui, né, um exemplo hipotético, mas que é real. Então, o paciente está ali falando sobre alguma questão de estupro, aquela colega está dizendo que escutar isso é difícil. Tem jeitos da gente ir acolhendo esse colega, inclusive de uma maneira super aberta, né? Já fiz isso algumas vezes. Você quer me contar um pouquinho? Por que que esse tema é difícil? Tu não precisa me dar detalhes, mas me conta por que que isso é importante. O problema está no detalhe. Tem analista que só fica feliz se o paciente for embora chorando. Como se o paciente chorando, o paciente angustiado é sinônimo de boa sessão conduzida. Não é diferente quando a gente pensa em casos de supervisão clínica. Tem supervisor que só fica feliz se ele lacrar, né? Se ele fizer alguma coisa estratosférica. Mas olha, esse tema ele é delicado. Você quer abrir aqui um pouquinho? Você não precisa me dar detalhe nenhum, mas me conta por que que isso é uma coisa importante. Me conta qual é o significado disso. Olha, eu já vivi uma situação dessa. Você pode fazer a mesma coisa que eu fiz com o seu paciente. Para que ficar torturando a criatura, para a criatura ficar te contando com detalhes como é que foi o estupro? Né? Olha, isso aconteceu, me conta por que que isso é importante. Me conta de que maneira que isso marcou você. Me conta onde que isso afeta você ainda hoje. Hoje mesmo, estava escutando uma moça, ela fez terapia por alguns anos, ela parou 1 ano e meio, começou agora, e ela falou assim, Nayara, eu tô confortável pela primeira vez para contar que eu fui estuprada 2 vezes. Então, assim, eu não quero saber como é que foi essa cena. Não tem a menor necessidade, mas onde é que isso está afetando você hoje? Hoje eu uso cocaína, mais uma. Hoje eu sou viciada em Rivotril, e ela toma muito Rivotril. Ela já foi internada umas 2 ou 3 vezes por conta de cocaína e também de medicação. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Quando a gente não vai ficar atenta àqueles detalhes, mas o que é que você consegue dizer disso? Né? Você viveu, vamos supor, aí o colega ele está trazendo que é difícil de escutar, mas tem muitas outras coisas que a gente pode escutar sobre o paciente. Não precisa ser só isso, né? Porque isso que ele viveu vai aparecer um efeito disso no outro momento. Vamos falar desse depois. Para que ficar fazendo um percurso de retroação o tempo todo? Sabe? Eu acho que é ter esse cuidado mesmo, né? De você proporcionar um ambiente que é possível minimamente você dar um suporte. Porque o terceiro do Lacan não é autoritário como o do Freud. O terceiro do Lacan é um suporte do enigma. Então, o supervisor ele tem que ser um suporte. Sabe? Uma supervisão que você sai com mais dúvida que quando você entrou, valeu de quê? Você tem que sair de uma supervisão com uma ferramenta para conduzir o caso. Então, não é nem só sobre a teoria de ficar levando, o paciente disse isso, então aqui a gente tem o primeiro tempo do Édio. Aí o paciente ele disse isso daqui, eu acho que a transferência pode estar passando por aqui, mas o que eu faço com essa informação? Você pode perguntar isso, por conta disso, disso e disso. Sabe? Eu acho que é você transmitir para aquele que está te procurando você apaziguar um pouco.
Porque, de fato, isso que você falou, tem gente que vem muito angustiada. Entende? Então, acho que é aquilo que o Lacan disse. A angústia é um sentimento que não mente, então a gente tem que dar um lugar para ela. Por que que os analistas estão fazendo a galera sair angustiada? A mesma coisa com a supervisão. Não dá. Todo mundo podre já, né? Nayara, foi um prazer te ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada por aceitar. Muito obrigada por estar aqui, por compartilhar um pouquinho do que você sabe. É bem pouquinho mesmo que eu sei, não é muita coisa, não. É que assim, eu parto do pressuposto porque Lacan é muita coisa. Para mim, Lacan é muito complexo. Então, por mais que você sabe bastante, é sempre um pouquinho. E aí a gente junta vários pouquinhos que dá. Então... Exato. Isso mesmo. Eu quero agradecer o convite, tá? De novo. Se precisarem de mim para mais alguma coisa, um outro momento, eu estou por aqui. Tá bom? Eu ia falar isso, você voltará sempre. Obrigada, eu volto mesmo.